Alô você! O Marco na TV dessa semana te mostrando o mundo marinho. Estamos num aquário na cidade de Sarasota, onde a bióloga Cris vai nos mostrar tudo o que há no meio marinho. Golfinhos, tubarões, leões marinhos, tartarugas e outras espécies de peixes que você acompanha dentro do Marco na TV, no Laboratório Marinho em Sarasota. Vamos conferir. Que essa espécie, na verdade, a razão que vocês não veem ele nos aquários, já teve no passado, é que eles são mais considerados mais frágeis do que aquele nariz de garrafa, que é a espécie do flipper, sabe? Sim, sorridente. Sim, Então, ele se assusta facilmente com sombras. Até hoje ele ainda não se habituou com aves sobrevoando o tanque dele, então ele... por isso que tem essa cobertura. Essa cobertura tá aí pra dar pra ele sombra. No ambiente natural, ele pode nadar ao fundo, né? Mas como esse tanque é de apenas 12 pés, então a gente precisa providenciar
Uma proteção. Proteção de som, obrigada. Desculpa o português, já estou aqui desde é bom, o ano tá 2001, então estou traduzindo para o português. Está treinando, tá muito bom, isso tá perfeito. Geralmente essa informação é dada em inglês aqui. Comportamentos para exercitar um cara, porque no ambiente natural ele tem que caçar e também tem que se proteger. Eles fazem bastante exercício, né? Se proteger dos tubarões, do perigo. Aqui não, eles não precisam, porque não tem perigo e também a gente dá comida a eles. Então vamos lá. Bom, agora a Cris, que é a instrutora aqui, vai nadar com o golfinho. Então agora a gente vai trabalhar com estímulo mental, justamente assim, para eles Presente da minha amiga Cris. Olha quanta honra, galera. Eu vou ficar com o presente da pintura de um golfinho. Essa é a pintura do golfinho que a Cris deu pra gente. É isso aí, ganhei um
presente muito valioso. Tô feliz com ele. Muito especial, o desenho de golfinho. Alô você, o Marco na TV em Sarasota, aqui visitando os golfinhos. A gente vai falar com a instrutora dos golfinhos, bióloga e brasileira que está trabalhando aqui em Sarasota. Cris, como é que você saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos? Bom, eu sempre tive vontade de vir pra cá, de acabar a faculdade e tentar a vida aqui nos Estados Unidos, fazendo o que eu gosto, que é trabalhar com os golfinhos. Lá no Brasil não existe esse tipo de trabalho com treinadora de golfinho. Foi, na verdade, há uns anos atrás, foi proibido ter golfinho em aquários, em cativeiro. A gente tenta, aqui a gente é instruído a evitar a palavra cativeiro, mas porque em certas situações, que nem nós temos aqui o Moonshine, ele está aqui não porque a gente foi e pegou o golfinho do ambiente natural e colocou ele aqui. Simplesmente ele foi um golfinho que encalhou, então a gente está dando uma residência aqui para ele, fazendo tudo o que a gente pode para tornar a vida dele uma vida boa na medida do possível, já que ele não pode estar lá no mar com os amigos dele. Você é de que cidade? Sou da cidade de Santos, São Paulo. Você se formou em biologia? Em biologia marinha na Unisanta. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu trabalhei numa escuna que saía de Miami. Essa escuna sai de Miami, faz viagens, durante uma semana leva mergulhadores, faz viagens pela Bahamas, Turks and Caicos, Ilhas Virgens. E eu trabalhei lá por 3 anos antes de eu conseguir esse trabalho aqui no Mote. Fiz um curso de treinadora de animais profissionalizante no Shedd Aquarium, em Chicago, e depois eu consegui esse trabalho. E durante aqui a minha estadia no Mote, que já faz 7 anos, um pouco mais de 7 anos, eu fiz mestrado em liderança de gerência de aquários e zoológicos na George Mason University, na Virgínia. E como é que é a estrutura aqui no aquário? Além desse tanque, tem mais o que? Tem mais 2 tanques que ficam aqui atrás no hospital dos golfinhos. Então, que é para receber, no caso, aqueles animais que vêm, que encalham. Se a gente tem lugar aqui, eles vêm para cá. E também, somente se são espécies que, hoje em dia é assim, se forem espécies que têm uma boa chance de a gente poder voltar, devolver ao ambiente natural. No caso de baleias, que já tivemos aqui pacientes, baleias, muitos casos não tivemos sucesso porque elas têm que mergulhar fundo, tem aquela dependência de ter que mergulhar e por alguma maneira, alguma razão, quando elas ficam aqui nesses tanques, não se dão muito bem. Mas na verdade o Mote tem o maior índice de devolução a golfinhos que encalham depois de serem tratados no hospital. São desenvolvidos no ambiente natural. Teus parentes estão no Brasil? Meus pais estão no Brasil e irmão também, está todo mundo lá. Manda um beijo para eles aí então, dá o nome deles aí. Mãe, pai, Maria José Finati, Cláudio Finati e Cassiano Finati, Sueli. Beijão para vocês, muitas saudades. Um beijão do meu marido também, John e Diego, que também amam vocês. Lá em cima, ela se esconde pra lá. Na verdade, ela é cega. Cega? Ah, é? Isso é um aquário? Não tem água. É um aquário, bem, olha, gigante. Lá no tanque do Moonshine não tem peixes, né? Só aqui tem porque a gente mantém uma quantidade muito baixa de cloro na água para manter a água saudável. É 10 vezes menos a quantidade de cloro que existe nas piscinas que a gente vai nadar. Mãe, olha o peixe investigando. Porque existe cloro lá, o peixe não sobrevive, porque eles filtram, né, a água. E tem mais 2 tartarugas ali. Essa é a tartaruga verde. Essa é cega? Essa é cega. Mas eu não pude ser mandada ao ambiente natural porque então ela não consegue achar alimentos, vai ser predada. E aqui também eu posso mostrar para vocês, existe o Hospital das Tartarugas, né? Que é muito, a gente
Reabilita. Inclusive, nos primeiros 2 anos aqui no Mocho, eu trabalhava no hospital também. Com tartarugas que tem chamado fibropapilomatose, deve ser em português. Que elas têm umas verrugas que começam a sair por tudo quanto é lado do corpo e até embaixo da nadadeira, cobre os olhos, chega a um ponto que elas não conseguem se movimentar e nem enxergar. Então, se elas acabam aqui no hospital, a gente tem um veterinário que remove, faz cirurgia a laser para remover esses tumores. Aí, depois que removido, se não aparece nenhum tumor durante uns 3, 4 meses, já são consideradas para voltar ao ambiente natural. Porque esses tumores ocorrem mais quando elas são bem novas. Parece que quando elas chegam a um estágio da vida, se a gente conseguir remover, tem muita chance de ter sucesso quando a gente volta e devolve para o ambiente natural. Elas sobreviverem e não terem mais esse problema com esses tumores. São os tanques de tartarugas aqui no aquário. Você acompanhando mais detalhes do Marco na TV. Opa, o peixe-boi aqui eles só se alimentam disso, de alface, beterraba, cenoura, maçã, são vegetarianos e assim como são primos dos elefantes, que também não comem carne, né? Cerca de quantos quilos tem um bicho desse? Tem um deles aqui, eu sei que pesa 1 tonelada, o outro 800 e poucos quilos. Não, eles nasceram na verdade numa MC Aquarium e vieram pra cá. Quando você vê um peixe-boi em ambiente natural, eles são cheios de cicatrizes por causa dos barcos, né, acidentes que tem com barcos, a hélice dos motores passando em cima deles, que eles são muito lentos e não conseguem escapar. Esse daqui, se você notar, não tem nenhuma cicatriz, dá pra ver a pele deles certinha, sem nenhum Teve algum que nasceu aqui? ferimento. Ambos os peixes-bois aqui nasceram numa MC Aquarium. No gato, que tem esses pelinhos assim. Uns pelos. Bigodinho assim? Isso. Desses bigodinhos tem uma função sensorial tremenda que antes não sabia aqui no molde que eles aprenderam. Até usam isso para segurar e para através desses whiskers, eles conseguem saber muita informação do seu redor, da água, como está, É um sensor. movimento de água ao seu redor. Eles são mamíferos marinhos e por isso tem pelo. Cada um tá vendo ali aqueles pretinhos, né? Na verdade são pelos. E olha ali, tá vendo perto do alface ali? Na ponta de cada nadadeira são unhas, como se fossem unhas de elefante, dá pra ver? Esse peixe-boi que vive na água do mar, eles têm isso porque em ambiente natural muitas vezes se encontram pegando grama no fundo do mar, aqueles matinhos, sabe? Aqui se chama seagrass mesmo, a grama marinha. Só é vegetariano. E o manati lá da Amazônia não tem essas unhas, porque eles se alimentam da vegetação que flutua na superfície. Então eles não têm unhas, e na verdade eles são um pouco mais escuros também, a tonalidade de pele deles. Mas essa espécie aqui, Triquecus manatus, também tem lá no Brasil. Essa é a horário a partir do meio-dia até as 3, eles só ficam comendo isso daí. Na parte da manhã que eles fazem as sessões de treinamentos para pesquisa. Mas eles são pesados, né, para saber o quanto que ele precisa e aquilo que eles dão. Acho que são... Eu sei que eles dão 96 cabeças de alface no dia. Qual é o período de gestação, perdão? A gestação é maior do que a nossa, eu acho. 13 meses, como um pouquinho mais que a nossa. 13 meses. And then they stay with their mother 3 to 5 years. Ficam com a mãe de 3 a 5 anos. Para aprender tudo, assim como os golfinhos, então eles têm que ficar com a mãe para aprender a caçar, né, por si próprio e para se defender. Vivem em média quantos anos? Tem de 65 anos que está aqui num aquário, mas não se sabe um em ambiente natural quanto que... Mas já sabemos que chega... 65 anos que tem um aqui. Ele já tem preferência no estacionamento já, né?
65 anos. They have the handicap spot, the 65. Yeah, well, E os golfinhos, quanto tempo eles vivem? Também aproximadamente 13 meses, depende da espécie, pode variar, mas é quase a mesma coisa, 12, 13 meses. E a vivência deles também, né? Daí também É longa. depende não só da espécie, mas também de onde eles se encontram. Por exemplo, o golfinho nariz de garrafa, aqui em Sarasota, sabemos que tem um que tem mais de 60 anos que está vivendo aqui. Apesar de a média ser 35, 40. E as tartarugas vivem quanto tempo? As tartarugas também variam muito de espécie. Tem tartaruga que vive 50, 60 anos, tem a tartaruga é diferente, a tartaruga é réptil. Elas vêm uma vez por ano. Uma vez por ano coloca os ovos. Só colocam os ovos e ficam, Os ovos, acho que tem 59 dias. Agora a gente vai visitar um aquário onde tem tubarões, raias, outras espécies marinhas que a Cris, a bióloga, vai acompanhar a gente. Vamos lá, marca na TV, girando no mundo marinho agora, na Flórida. Não, é um peixe, é outra espécie de peixe. Na verdade, os tubarões são peixes, né? Mas é uma outra categoria de peixe. Essa daqui é uma garopa. Garopa, na verdade, o nome garopa vem do nome grouper. Grouper, quando se lê, garopa, se tornou garopa em português. Esse daqui é uma delícia, parasita de garopa. Ele tá comendo. Vocês vão ver como que tamanho eles chegam a ficar até maior do que aquilo, muito maior que esse daqui. E ela chega a ficar o dobro desse tamanho, né? Fica. Eles não são parasitas porque eles são peixinhos. O que eles estão aqui são peixinhos limpadores. Eles ficam ali, ficam comendo às vezes restos de comida que tá por ali. Ou pega, Mas são considerados, parasitas. né? A gente aprende assim, né? Que são parasitas porque ficam pegando o restinho, né? Isso. Legal. E também, na verdade, eles limpam as peles deles. Então, nesse caso, Então eles não são então parasitas, eles são faxineiros. faxineiros, isso. Eles são Falando ajudantes. disso, são faxineiros. Eles, inclusive, uma vez quando eu trabalhava no barco de mergulho, a gente logo percebe que são os mesmos peixes, né? Toda semana a gente ia para esse mesmo local de mergulho. E tinha um desses que estava sempre presente ali, onde vinham os tubarões e tal. Um dia nós fomos mergulhar e notamos que ele estava com mais ou menos uma mordida de tubarão imensa, assim, tinha tirado uma boa parte da cabeça. E muitos desses peixinhos limpadores estavam ali, limpando. Eu pensei que aquele peixe logo fosse morrer e que os tubarões, né, fossem pegar, já que ele já estava mais fraco. Que nada, ele ficou com uma cicatriz, mas aquilo lá foi melhorando, ficou com uma certa depressão na cabeça, mas ele viveu por muitos e muitos anos depois. Então esse é o prato predileto dos tubarões, um dos pratos. Prato predileto. Sargentinho, que é o peixinho sargentinha, que é comum, né, se vê naqueles lugares bonitos do Brasil, onde a água é clarinha, que dá pra ver. A gente nota muito dos sargentinhos. E agora, tem um que tá com uma coloração azulada. Na verdade, quando eles estão com essa coloração azulada, significa que eles têm ovos em algum lugar ali próximo. Eles já colocaram ovos e estão defendendo os ovinhos. Mas geralmente é isso que acontece quando eles ficam com essa coloração azulada. Tem Esse aqui é azul e esse aqui não, ó. Olha que dá pra ver bem a diferença. Na verdade, os machos aqui defendem, ficam azuis, defendem. Os machos aqui defendem os ovos. Ficam com essa coloração azul. Essa lagosta aqui, muito duro. Muito duro. Difícil ver em ambiente natural, lagosta grande. Aqui tem uma ou duas aqui que são bem grandes, porque são protegidas aqui, são alimentadas aqui, mas em ambiente natural, infelizmente, em muitos lugares elas não estão dando conta, né? E é interessante que a lagosta, muitos anos atrás, era considerada comida... Prato caro. Um prato barato.
Barato. Barato, e depois que ela foi ficando mais popular, assim, o pessoal começou a ganhar preferência, mas na verdade, preciso olhar quantos anos atrás, mas vamos dizer, na questão, cerca de 100 anos atrás, essa lagosta não havia muito interesse não, depois que ela foi se tornando um prato caro. É muito saboroso esses peixes, viu? Aqui tem um aquário das águas vivas. Você pode ver ao fundo aqui comigo, ó. Essa água viva, a autodefesa dela é uma substância química que sai disso. A Cris vai talvez até explicar melhor. É uma substância que ela solta na pele do seu predador, ou nós que já recebemos uma queimada de água viva, dói pra dedéu. Defesa, chama nematocyst, chama água viva. Então a água viva, em qualquer predador que chegue perto, ela vai soltar isso. Vai soltar, só que não são todas, tem umas que afetam a nossa pele mais do que outras. Essa daqui não é uma das piores, que nem Ela é igual a ao caravela. ouriço. Se você não apertar o ouriço, ele não solta nada. Não, Esse na aqui, verdade eles soltam na água também, quando chega perto, às vezes elas soltam esse nemero, você não precisa tocar. Às vezes só de chegar perto elas soltam. O que é isso? Esses nematocistos não são soltos somente quando toca, às vezes quando chega perto deles elas soltam. Vamos tentar ir pro tanque dos sharks, os tubarões. Vamos lá. Gente, vamos ver agora. Você está acompanhando agora aqui o tamanho de uma arcada de um tubarão. Você pode ter uma noção do meu tamanho, o tamanho da arcada. Que lá come 2, 3 homens facilmente. Olha o tamanho da boca desse tubarão. Família Matos nos ciceroneando aqui na Flórida, e o Marcos vai poder dizer, ó, a Vitória também gostou, a Elisa também gostou. Eu gostei também tocando na raia. Eu acabei de tocar na raia. É meleca, igual gel, hein? E aí, Marcos, o que você gostou? Nossa, um passeio maravilhoso, bem recepcionados pela Cris, que treina o golfinho, os tubarões, nossa, incrível, realmente. E a Cris nos filmando aqui também agora. A bióloga Cris daqui, ela é de Santos e já está há algum tempo aqui na Flórida. E é uma atividade muito interessante, né? Verdade, a Cris está aqui desde 2001, né? Então ela nos ajudou a saber um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho dos peixes, do golfinho. Então as escolas vêm para cá para acompanhar tudo isso, é bem gratificante. Beleza, Marco na TV.